Olá meninas, olá meninos do sexto ano da Escola Alternativa. Quem está tratando aqui com vocês é o professor Elton Woodson, de História, o professor de vocês de História. Estou vindo através desse meio virtual para darmos início ao segundo volume do caderno do assunto de História, certo? Dentro disso, nesse momento agora, dentro dessa nova fase da educação de História de vocês, nós vamos ver o surgimento e todo um processo de construção de grandes civilizações na Antiguidade, como Mesopotâmia, Egito, Fenícia e outros que nós vamos ver no decorrer desse segundo bimestre, por aqui ou quando se ter fim a pandemia que causou todo esse alvoroço e toda essa situação que todo mundo está sabendo, ok? Mas antes de eu adentrar o assunto das grandes civilizações, mais precisamente a Mesopotâmia, que vai ser a primeira civilização que nós vamos estudar, aprofundar, conhecer, eu preciso fazer uma rápida revisão com vocês do que nós vimos agora no primeiro semestre. Então, vocês viram como o historiador, como ele utiliza de materiais para produzir história. Inclusive, nós fizemos até trabalho. Teve quem participou e teve algumas pessoas, alguns alunos que infelizmente não entregaram, mas não deixaram de entender o assunto. Vimos também como ocorre o surgimento da Terra, que são teorias. E uma destas teorias é a teoria do Big Bang, da grande explosão, que através em bilhares e bilhares de anos ocorreu uma grande explosão dando início ao universo. Repito, é teoria. Além dessa teoria aí tem a teoria da Pangeia, que é a teoria de como chegou a vida aqui na Terra. Segundo essa teoria, chegou através dos algumas moléculas, algumas bactérias e outros seres, digamos assim, microscópicos chegaram aqui através de cometas e asteroides. Sempre lembrando que é teoria, não tem nada que realmente prove isso, mas não tem nada também que vá de contra essas teorias. Então, continuando, logo depois nós vimos como os seres humanos vêm surgir na Terra. E dentro do surgimento do ser humano agora, já como a história costuma dizer, e eu em sala de aula venho tratando para vocês, de forma contrária, o surgimento do homem na Terra. E eu sou um pouco contrário a isso e ensino para vocês, que para mim não é, para mim e para algumas correntes de historiadores, de história, de sociólogos também e tudo mais, não é do homem, porque não foi só o homem que construiu a história, não foi só o homem que construiu as sociedades, mas sim teve a participação fundamental das mulheres, participação de crianças, idosos, ok? Então, vou seguir nessa tendência de evitar tratar de o homem e sempre trazer o ser humano, que engloba todos os agentes que constroem uma sociedade, consequentemente, a história. Então, o surgimento dos seres humanos, nós vimos lá que começou com os australopitecos e todo um processo evolutivo até chegar com os Homo sapiens, que, como nós sabemos, somos nós, os seres humanos de hoje. Vimos também que muitos desses homens, através de muito tempo, eles viveram de forma nômade, vagando por vários lugares da Terra, no continente africano, asiático, europeu. Esse nomadismo fazia com que, caracterizado pelo fato de que muitos seres humanos vagavam por estes continentes em busca de melhores condições de vida, onde poderia haver em determinados locais melhores caças, melhor coleta, melhores frutos, melhor forma até mesmo de se plantar, ok? Passado o processo do nomadismo, vem o processo do sedentarismo, quando os grupos sociais encontram principalmente alguns rios, e estes rios é que vão dar melhores condições para se plantar,
para se viver. Tendo essas condições, essas melhores condições de vida, acaba o nomadismo e o ser humano passa a viver de forma sedentária, ou seja, está preso a um determinado lugar. Um dos fatores geográficos, digamos assim, que fez com que ocorresse o sedentarismo foi justamente os rios. E é justamente dois rios que vão ser fundamentais para o que é a nossa aula de agora. Ok? Então, verificando aí, levantando aí, nós temos aí o nosso sumário, como eu falei para vocês, podem verificar as civilizações que nós vamos estudar, como da Mesopotâmia, que é a nossa aula de agora, os babilônios, os egípcios, os fenícios, hebreus e pérsias. Tudo isso aí nós vamos ver no decorrer do ano. Então, dando início à nossa aula, nós vamos estudar as relações de poder e todo o processo que caracterizou a Mesopotâmia. Então, iniciando a aula, Mesopotâmia, ela é uma palavra que vem do grego. Essa palavra significa dos rios, justamente porque naquela região que está localizado na Ásia, ainda tem dois rios, que são os rios Tigre e Eufrates, que está hoje no território do Iraque. Ou seja, o que foi a Mesopotâmia, que é o que nós vamos estudar agora, corresponde hoje ao Iraque. Tudo bem? Tá claro, muito claro isso aí. Todo mundo, vocês podem verificar aí no livro, como eu estou acompanhando aqui. Certo? No início da Mesopotâmia, nós vamos ver aí no tópico o Estado e a desigualdade. Ocorreu aí, como a gente pode ver, a necessidade da construção de alguns dinques. Para que eram esses dinques? Os rios eles tinham os seus ciclos de cheia. Consequentemente, foi preciso construir estes diques e algumas represas ali para poder terem o controle disso. E quem é que tinha o controle, além de todas essas construções, de estocagem de produção de alimentos também? Quem é que tinha isso? Quem foi que passou a ter? Os poderosos que se criaram, que se formaram dentro da sociedade mesopotâmica. Consequentemente, quando ocorre o surgimento destes poderosos, vai ocorrendo a desigualdade social, porque algumas pessoas, alguns grupos, eles passaram a deter as chamadas terras comunais. Estas terras comunais nada mais eram do que terras que, antes de todo esse processo de tomada de poder, digamos assim, de uma classe privilegiada dentro da Mesopotâmia, todas as pessoas tinham acesso à terra, poderiam plantar, colher, coletar também, e ninguém era dono da terra. Gradativamente, vai surgindo uma elite agrária, e essa elite agrária vai tomando o poder político, econômico e, consequentemente, social. Além de um certo poder, que eu vou explicar mais tarde, um poder religioso. Ok? Tá certo? Então, além disso aí, a sociedade, a civilização mesopotâmica, o que vocês precisam entender dentro desse assunto é que ela foi formada por vários povos. Ok? E um destes povos aí, muitos desses povos, melhor dizendo, eles eram povos guerreiros, que, sendo guerreiros, eles vão utilizar da força, das armas, para tomar o poder na região do que hoje nós conhecemos como Iraque, e que foi a Mesopotâmia. E um dos primeiros povos a surgirem ali, por volta de 5.000 a.C., foram justamente os Sumérios, que é a mais antiga das civilizações daquela região. Os Sumérios fundaram cidades no que foi a Mesopotâmia. Cidades como, vocês podem ver aí, cidade de Ur, Uruk, Nippur e Lagash, além de Irud.
Então, todas essas cidades, elas eram cidades-estados. Agora, eu preciso explicar e gostaria que vocês tivessem uma certa atenção para esse ponto da nossa videoaula. As cidades-estados, gente, elas têm como maior característica serem independentes uma das outras, ok? Independentes politicamente falando. Então, é muito fácil de entender. Apesar de eu ter pedido bastante atenção de vocês, e com essa mesma atenção, vocês vão conseguir entender de forma muito simples. Por exemplo, a cidade de Ur, que vocês podem ler aí, e a cidade de Uruk. A cidade de Uru, ela tem o seu próprio governante, tem suas próprias leis, tem a sua própria ética moral ali dentro daquela cidade. Essas leis, elas servem apenas para Ur e já não servem para Uruk, por exemplo, que tem também os seus próprios governantes, suas próprias leis, sua própria forma de governar e de dirigir aquela sociedade, ok? Mas, então, o que une essas cidades como mesopotâmicas? Simplesmente a cultura. E como nós já estudamos, vocês sabem perfeitamente bem, o que caracteriza uma cultura é simplesmente a língua, a forma de falar, certo? Que língua essa que foi desenvolvida naquela região. Então, é a língua que caracteriza, mesmo sendo as cidades independentes politicamente uma das outras, é que vai unir elas dentro da civilização mesopotâmica, ok? Então, os sumérios também deixaram um grande feito na história, que foi a escrita. Eles desenvolveram a chamada escrita cuneiforme, que, como nós não temos aqui uma imagem aqui no livro, uma imagem que eu possa demonstrar para vocês, mas eu posso descrever aqui na fala. Essa escrita cuneiforme, ela era utilizada para as anotações do que se produzia na Mesopotâmia. Então, alguns líderes, algumas pessoas que tinham o controle de produção, que tinham um certo controle social e das construções ali, eles tiveram a necessidade de fazer estas anotações. E estas anotações eram feitas em uma tábua, digamos assim, um material de argila, onde eles usavam um objeto de forma cunífera, forma côncava, algo como um cone, daí dá o nome da escrita ser cuneiforme, ok? Então, eles foram um dos primeiros povos a desenvolver uma escrita. Vale lembrar que a escrita cuneiforme é uma das mais antigas que se tem na humanidade. Logo depois, vai surgir, por volta de 2500 a.C., os acádios, que eram guerreiros que dominavam a técnica do arco e flecha. Os acádios, eles, utilizando desse mecanismo de guerra, e com a liderança do rei Sargão, eles vão dominar a região da Mesopotâmia e expandir essa região do Golfo Pérsico, por toda a região ali do Golfo Pérsico, até a região da Assíria, ok? Passado isso, dada essa dominação, vai ocorrer a morte do rei Sargão, que ficou conhecido como rei Sargão I. Depois da morte dele, vai ocorrer na região a vinda dos amorritas. E esses amorritas, eles vão chegar numa região dali, de dentro da Mesopotâmia, chamada região da Babilônia. Com a chegada dos amorritas, a Babilônia vai viver o que, como está escrito aí, o que alguns historiadores chamam também de a primeira idade de glória da Babilônia, certo? Então, a Babilônia, inclusive, é uma das civilizações que vão surgir ali dentro, algum dos grupos sociais que vão surgir dentro da Mesopotâmia. A Babilônia, inclusive, ela é muito tratada na Bíblia.
com alguns pontos que, no decorrer dessa abordagem aqui, vocês, os colegas que têm, os meninos, as meninas que têm uma aproximação com seu padre, com seu pastor, nas suas igrejas, nos domingos, fazendo a sua manifestação religiosa, podem identificar, ou lendo você mesmo com seu papai, com a sua mamãe, você pode identificar aí com as historinhas bíblicas, algumas histórias da Babilônia, ok? Então, a Babilônia, uma das maiores características da Babilônia, uma das coisas mais marcantes nesse primeiro momento da Babilônia, é quando toma conta do poder o rei Hammurabi, que governou, que viveu de 1728 a 1686 a.C. Ele, para ampliar e ter maior domínio político e social de tudo que acontecia na Mesopotâmia, mais precisamente na Babilônia, ele que vai introduzir um dos códigos de leis mais antigos da história do direito na humanidade. É o chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi também é conhecido, também foi feito com base na lei de Talião. É a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei dizia que se um ser humano roubasse ali, ele ia ter as suas mãos cortadas. É mais ou menos a lei do toma lá, dá cá, bateu, levou. Repetindo, é uma das leis mais antigas que se tem na humanidade. E com essa lei ele conseguiu ter um bom governo, ter um grande domínio na Babilônia. Só que com a morte do Hammurabi, alguns povos vão invadir, alguns povos como os hititas, cassitas, durante mais ou menos 4 séculos, eles vão passar a dominar a região e, por fim, ao primeiro apogeu da Babilônia. Logo depois, quem vai tomar conta dessa região são os assírios, que eram terríveis guerreiros. Os assírios, quando eles chegavam na região, eles não apenas negociavam, eles não apenas chegavam e conversavam com as pessoas dizendo que aquele grupo, aquela cidade ia ficar submetido às leis, aos mandos e desmandos dos assírios. Se eles chegassem, conversassem, o povo se submetesse, era muito comum naquela época algumas civilizações fazerem desse mecanismo. E quando simplesmente se submetiam, não tinha guerra, não tinha matança. Tinha guerra quando um determinado povo se rebelasse e não aceitasse aquele exército, aquela dominação chegando ali. Consequentemente, tinha um embate à guerra. Os assírios, para eles não tinha esse tipo de situação. Mesmo que o povo aceitasse a dominação de forma pacífica, eles destruíam as casas, matavam algumas pessoas, destruíam aquele local. Então, o exército assírio, vale destacar que o exército assírio, como vocês podem ler aí, foi um dos primeiros exércitos permanentes da história. O exército permanente consiste no fato de que esse exército ele é formado e está constantemente a serviço do Estado, a serviço dos governantes. Em outras civilizações que nós vamos estudar, os exércitos eles eram formados rapidamente para um embate, para um processo de dominação, e logo depois aquelas pessoas voltavam para suas vidas, voltavam a plantar, voltavam para a sua vida social e simplesmente se desfaziam o exército, ok? No caso do exército assírio, ele ficou de forma permanente. Quem se tornava soldado continuava soldado, ok? Então, logo depois, por dominarem a região da Mesopotâmia, a região também da Babilônia,
até por aproximadamente 622, os assírios vão perder a sua hegemonia na região para os caldeus e o povo medo, que se uniram ali e destruíram o Império Assírio. E é justamente os caldeus que vão dar início à chamada Segunda Idade de Glória da Babilônia. Então, com o fim do Império Assírio, a Babilônia passou a se tornar independente, ok? E como a gente pode ler aí, mas logo após ela foi dominada pelos caldeus, ok? Então, nesse momento aí, ela se torna independente por um bom tempo. Só que logo depois, algumas pessoas, passado o tempo, um dos grandes governantes também que vai caracterizar esse período é o rei Nabucodonosor, que ele foi, por exemplo, responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Ele conseguiu realizar diversas conquistas militares também, inclusive a tomada de Jerusalém. Inclusive, como a gente estava falando, essa parte aí ela é contada na Bíblia. Nabucodonosor, ele é um grande vilão dos judeus. E segundo a Bíblia, ele escraviza o povo judeu. E conforme a gente pode ver na Bíblia, vocês podem conferir, e você com o seu papai, com a sua mamãe, até mesmo com o pastor, podem conferir e fazerem depois algumas correções na leitura, acrescentar ou tirar algumas informações que eu estou passando e que o livro dá para vocês. Então, o que chega até a gente através da Bíblia é que o Nabucodonosor, ele domina, escraviza o povo judeu. Mas tem, digamos assim, que uma pessoa que é guiada por Deus, que vai depois libertar o povo judeu do cativeiro de Nabucodonosor, que é o líder persa Ciro, que vai conquistar, anexar a Babilônia e, consequentemente, dar a liberdade ao povo judeu. Então, estes povos aí que nós vimos foram um dos povos que dominaram e ajudaram na construção, no processo de construção inicial da sociedade, de todo um processo de construção histórica da sociedade mesopotâmica. E a sociedade mesopotâmica, senhores, meninos, como a gente pode ver aí, ela é da seguinte característica: tinha divisão entre ricos e pobres. Uma das coisas que eu acho que, dando uma olhada rápida, não está aí, mas a sociedade era considerada a sociedade de casta. Repito, a sociedade mesopotâmica era sociedade de casta. Eu explico isso para vocês, muito simples de entender. Na história, nas sociedades, existiram três tipos, aliás, ainda existem três tipos de sociedade, que é a sociedade de casta, a sociedade estamental e a sociedade de classe. Vou explicar cada uma dessas para vocês. A sociedade de casta, hoje em dia, ela ainda tem na Índia. A sociedade de casta funciona mais ou menos da seguinte forma: quando uma pessoa nasce dentro de uma casta, por exemplo, dentro da casta de comerciante, é só um exemplo. Geralmente são famílias, mas vou dar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, nasce na sociedade de casta de comerciantes. E existe a casta dos comerciantes, existe a casta dos médicos e existe a casta dos advogados. Repito, só um exemplo. A pessoa que nasce na casta de comerciante, ele vai nascer e ter que morrer na casta de comerciante. Não tem mobilidade social. A pessoa não pode sair da sociedade da casta de comerciante e, por exemplo, ir para a casta de médico. Ele não pode, ele não vai. Ele pode até sair da casta de comerciante, mas ele não vai ser aceito na casta de médico.
E quando ele tentar voltar para a casta que ele saiu, ele simplesmente não vai ser aceito. Logo, ele fica preso àquela casta, o que caracteriza que não há a mobilidade social. Então, isso aí é a sociedade de casta que caracteriza a sociedade mesopotâmica. Um outro tipo de sociedade que tinha era a sociedade estamental, que tinha pouquíssima, quase nenhuma mobilidade social, que é característica da Idade Média. Então, se a pessoa fosse nobre, ela morria nobre. Se ela fosse serva, nascesse numa família de servos, ela ia morrer servo. O servo ele não ia se tornar nobre. E o nobre, por mais que ele tivesse prejuízos, o nome dele na sociedade feudal não ia fazer com que ele morresse como membro de uma família de nobre. Uma pequena mobilidade que tinha aí é quando um servo ou até mesmo um nobre adentrava para a igreja católica. Vale lembrar que agora eu estou tratando como exemplo aí da Idade Média, certo? É só um exemplo. Então tinha só essa pequena mobilidade na sociedade estamental, que já é diferente da sociedade de casta que eu acabei de exemplificar. E o outro tipo de sociedade é a sociedade que nós temos agora, a sociedade de classe, que essa sim permite uma grande mobilidade social, em que muito, muito claramente a pessoa nasce pobre, mas com trabalho e prosperando no seu trabalho, ela pode ficar rica, pode participar de classes privilegiadas. Ou um rico, de repente, não ter sucesso nos seus negócios, acabar falindo e se tornar pobre. Então, tem toda essa flexibilidade social na nossa sociedade de classe, que é a sociedade que surgiu com o capitalismo no século XVIII e que vem até hoje. Tá certo? Então, estes aí são os tipos de sociedade que existem, que existiram e que algumas ainda existem na história, mas que serviu, acredito muito que todos entenderam, o que foi a sociedade de casta, que caracterizou a sociedade, a civilização mesopotâmica. E ali dentro tinha os dominantes, que eram os governantes, sacerdotes, militares e comerciantes, além dos dominados, que eram os camponeses, pequenos artesãos e outros, como vocês podem observar aí na leitura. Ok? Além da sociedade, existia também aí o que é o ponto da economia. E na economia existia o modo de produção asiático, que é caracterizado pelo domínio do Estado e que precisa ser feito em sociedade para todo um processo de construção e de produção que ocorria na Mesopotâmia. Dentro da economia, o que caracterizava também a economia na Mesopotâmia era a agricultura do agropastoril, ou seja, a agricultura do plantio do centeio, de cevada, de outros produtos que serviam ali para alimentação da Mesopotâmia. E além da criação de animais, principalmente a criação de gado, certo? E tinha também as atividades urbanas, com as oficinas dos artesãos, dos alfaiates, carpinteiro, metalúrgico, ourives, e todas essas pessoas que tinham suas oficinas e trabalhavam nas cidades ali da cultura da civilização mesopotâmica. E aí, seguindo, a gente pode ver a cultura da mentalidade, a importância dos deuses. E quando eu trato dessa cultura aí, da mentalidade, dos deuses, eu preciso colocar aí para vocês, que eu acredito que os autores esqueceram de colocar, a característica religiosa da Mesopotâmia. E a principal característica, meninas, que vocês precisam ter da Mesopotâmia é que a Mesopotâmia, a religião era politeísta. E eu já expliquei para vocês, todos os meus alunos, todas as minhas alunas, inteligentes e atentas como são, já sabem o que significa uma religião
politeísta, que é uma religião caracterizada pela cultuação, por cultuar vários deuses. E nisso, lembrando daquelas aulas que eu dei da cultura e da religião, religiosidade dos povos indígenas daqui da Amazônia, da América e da África, que eles também eles eram politeístas e cultuavam vários deuses. É a mesma característica, só que com elementos diferentes, com uma mentalidade diferente de cultuar os deuses do período, os deuses que se criaram dentro da mentalidade mesopotâmica. E aí, vale lembrar também das nossas aulas de ética e cidadania. Eles eram certos? Eles eram errados em cultuar os deuses que cultuavam? Como cultuavam? Claro que não. Não cabe isso na história. Não cabe fazermos o juízo de valor do que era certo ou do que era errado. Eram os deuses deles e pronto. Assim como nós temos a nossa cultura de cultuar o Deus ou os deuses que temos na nossa sociedade ou nas sociedades que nos cercam. Tá certo? E temos aí também a produção artística, que a cultura mesopotâmica era construída por belos templos e palácios, além de zigurates e outras grandes construções que inclusive eu tratei agora há pouco com a produção, com o que foi construído com o rei Nabucodonosor, como o que foi considerado e ainda é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Na literatura, a cultura mesopotâmica se destaca aí pela epopeia de Gilgamesh e sobre as aventuras de amor e bravura do herói que desejava o segredo da imortalidade. Uma leitura que vira e mexe ainda que é muito vigente ainda, que muitas pessoas se debruçam sobre essa literatura e que demonstra muito da cultura mesopotâmica. Então, meninos, meninas, espero que com essa nossa primeira experiência da nossa videoaula via o nosso cadernão aqui, que eu pude abordar e tentar esmiuçar com vocês, espero que vocês tenham tido um bom entendimento. Espero que eu tenha sido, apesar da minha primeira experiência e algumas gagueiras aqui, espero que tenha sido muito produtivo para vocês, ok? E eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Podem ir, agora que vai ser disponibilizado, podem vir no privado, tratar ou aqui mesmo pelo grupo, para a gente ir aparando as arestas. Se não entender algum ponto, eu estou à disposição, estou disponível para esclarecer tudo da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pela atenção que vocês estão dando a esse vídeo, e espero que daqui até para o fim disso tudo e todo mundo com saúde, nós consigamos dar conta do nosso trabalho, do nosso material. Obrigado e bom estudo a todos.